Seja bem-vindo ao canal Luz, Fé da Palavra, onde trazemos histórias, reflexões bíblicas para ajudar as pessoas a conhecerem esses fatos épicos de nossos antepassados. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Deixe seu comentário e vamos para a nossa história. Hoje vamos contar a passagem bíblica mais comumente como mulher adultera. Esta registrado capítulo 8 do Evangelho de João. Vemos Jesus no Monte das Oliveiras, um local significativo na tradição judaica e cristã. O Monte das Oliveiras era um lugar onde Jesus frequentemente se retirava para orar e meditar, e está situado a leste de Jerusalém, oferecendo uma vista panorâmica da cidade e do templo. Este contexto geográfico não é meramente um detalhe, ele acrescenta profundidade ao cenário, destacando a proximidade física e espiritual de Jesus com o coração religioso de Israel. Naquela manhã, Jesus vai ao templo, que era o centro da vida religiosa e social dos judeus. Ali, ele começa a ensinar as pessoas que se reúnem ao seu redor, demonstrando sua popularidade e autoridade como mestre. A presença de Jesus no templo indica não apenas sua disposição em ensinar, mas também sua coragem em enfrentar os líderes religiosos que frequentemente se opunham a ele. O Templo de Jerusalém, com suas várias áreas de culto e ensino, era um lugar onde rabinos e outros mestres frequentemente ensinavam seus discípulos e as multidões. O fato de Jesus ser capaz de atrair uma audiência considerável naquele ambiente demonstra a atração de suas palavras e a sede do povo por uma compreensão mais profunda das Escrituras e da vontade de Deus. Neste cenário, a chegada dos escribas e fariseus com a mulher apanhada em adultério não é um evento isolado, mas parte de um contexto maior de tensão entre Jesus e as autoridades religiosas. Eles vinham frequentemente testando e desafiando Jesus, buscando maneiras de desacreditá-lo ou acusá-lo de blasfêmia. A introdução desse evento é, portanto, mais do que um simples pano de fundo. É uma preparação para um confronto significativo sobre a lei, a justiça e a misericórdia. Ao se posicionar no templo, Jesus também se coloca no centro do debate teológico e jurídico de seu tempo. O templo não era apenas um lugar de sacrifício e adoração, mas também um local de julgamento e ensino da lei mosaica. O confronto que se segue com os escribas e fariseus sobre o destino da mulher adúltera é, portanto, profundamente enraizado nas questões de interpretação da lei, de autoridade espiritual e de prática religiosa. Assim, este início de capítulo estabelece um cenário rico e complexo, onde questões de poder, justiça, compaixão e verdade são trazidas à tona. Jesus, ao ensinar no templo, não apenas compartilha conhecimento, mas também desafia as estruturas existentes e oferece uma nova perspectiva sobre a relação entre Deus e a humanidade. Os escribas e fariseus eram grupos influentes na sociedade judaica, conhecidos por sua rigorosa adesão à lei de Moisés e por seu papel como intérpretes e guardiões da lei religiosa. Nesse contexto, eles tentavam frequentemente encontrar maneiras de desacreditar Jesus, que estava ganhando popularidade entre o povo devido aos seus ensinamentos e milagres. A situação com a mulher adúltera foi uma tentativa clara de criar um dilema para Jesus. A questão da lei mosaica. Na lei de Moisés, o adultério era um crime grave punível com a morte por apedrejamento, como registrado em Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 ao 24. Ao trazerem a mulher diante de Jesus, os escribas e fariseus citaram essa lei, esperando que Jesus tivesse que escolher entre respeitar a lei religiosa ou a compaixão que ele frequentemente demonstrava. O dilema de Jesus. Jesus estava diante de um dilema complexo. Se ele dissesse para não apedrejarem a mulher, poderia ser acusado de desrespeitar a lei de Moisés, o que poderia minar sua credibilidade como mestre e profeta entre o povo judeu. Por outro lado, se ele concordasse com o apedrejamento, ele poderia ser visto como implacável e cruel, que contradizeria sua mensagem de amor e misericórdia. Além disso, poderia ser acusado pelas autoridades romanas de incitar a execução sem a devida autorização, pois na Palestina, sob domínio romano, apenas os romanos tinham o direito de impor a pena de morte. A resposta de Jesus. Jesus lidou com a situação de uma maneira que desarmou a armadilha dos escribas e fariseus e, ao mesmo tempo, revelou uma profunda verdade moral e espiritual. Ele se inclinou e começou a escrever no chão. Embora o texto bíblico não revele o que ele escreveu, este gesto introduziu uma pausa na tensão do momento.
Quando pressionado pelos acusadores, Jesus se levantou e disse: "Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela." João capítulo 8, versículo 7. Esta resposta foi genial por vários motivos. 1. Reafirmação da lei com justiça. Jesus não negou a lei que previa o apedrejamento, mas colocou a aplicação da justiça nas mãos de pessoas que também eram pecadoras. Ele reafirmou a seriedade do pecado, mas ao mesmo tempo expôs a hipocrisia daqueles que se consideravam justos o suficiente para julgar e condenar. Convocação à autoconsciência. A declaração de Jesus forçou os acusadores a olharem para si mesmos e refletirem sobre suas próprias imperfeições. A presença de pecados em suas próprias vidas os desqualificava moralmente para julgar a mulher de maneira condenatória. 3. O papel de mediador e salvador. Ao se colocar entre a mulher e seus acusadores, Jesus se posicionou como mediador e salvador, refletindo o papel que ele assumiria na redenção da humanidade. Após Jesus ter desafiado os acusadores a refletirem sobre sua própria condição ao dizer: "Aquele que dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela", algo notável acontece. 3. Os acusadores, um a um, começam a sair, começando pelos mais velhos. Este detalhe é significativo, pois pode sugerir várias coisas. Primeiro, pode indicar que os mais velhos, com mais experiência de vida, tinham uma consciência mais aguda de suas próprias falhas e pecados. Talvez eles fossem mais introspectivos ou humildes, reconhecendo que não estavam em posição de julgar os outros tão severamente. A idade, associada a uma maior vivência e autoconhecimento, pode ter levado esses homens a se retirarem primeiro, percebendo a hipocrisia em suas ações. Segundo, isso também poderia refletir um respeito pela autoridade e sabedoria dos mais velhos, com os mais jovens seguindo o exemplo. Em muitas culturas, especialmente na antiga cultura judaica, a palavra e o comportamento dos anciãos tinham um peso significativo. Essa retirada gradual dos acusadores serve como uma forte demonstração da universalidade do pecado humano. Todos, independentemente de sua posição social, religiosa ou moral, são pecadores e, portanto, incapazes de exercer um julgamento justo e sem parcialidade sobre os outros. Nem eu te condeno. Pai, não peques mais. Jesus faz duas coisas simultaneamente. Ele concede perdão e misericórdia, mas também faz um chamado à transformação. Ele não minimiza o pecado da mulher, mas oferece a ela uma nova chance de vida, uma oportunidade para mudar seu comportamento e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Este episódio ilustra o coração da mensagem de Jesus sobre perdão e graça. Ao invés de condenar, ele oferece uma oportunidade de redenção e mudança. Ao mesmo tempo, há uma chamada à responsabilidade pessoal. Não peques mais. Essa é uma declaração de esperança e possibilidade, indicando que é possível viver uma vida transformada pela graça de Deus. A reação da mulher. A mulher, que estava no centro dessa situação de extrema tensão e julgamento, provavelmente passou por uma montanha-russa emocional. Imaginemos o medo e a vergonha que ela deve ter sentido, exposta publicamente e à mercê de seus acusadores. No entanto, após a retirada dos acusadores, ela se vê sozinha com Jesus, o mestre que tinha uma reputação de bondade e compaixão. Quando Jesus se levanta e pergunta: "Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?" Essa é uma pergunta carregada de significados. É uma oportunidade para a mulher reconhecer sua situação e a mudança drástica que ocorreu. Sua resposta, "Ninguém, Senhor", é simples mas profunda, indicando tanto alívio quanto surpresa pela ausência de condenação. Na passagem da mulher adúltera, os escribas e fariseus tentam usar a lei de Moisés para armar uma armadilha para Jesus. Este comportamento expõe uma hipocrisia profunda. Embora estivessem dispostos a usar a lei para julgar e condenar, eles mesmos não estavam isentos de culpa. A situação revela como a aplicação da lei pode ser distorcida quando usada para fins pessoais ou políticos, em vez de buscar a verdadeira justiça e o bem-estar da comunidade. Jesus, ao escrever na terra e desafiar os acusadores a lançar a primeira pedra se estivessem sem pecado, não apenas silencia seus críticos, mas também destaca a universalidade do pecado e a necessidade de autocrítica. Este ato expõe a pretensão de superioridade moral dos acusadores e os convida a uma reflexão honesta sobre suas próprias falhas. A maneira como Jesus trata a mulher adúltera é uma manifestação poderosa de graça e perdão. Ele não minimiza o pecado, reconhecendo-o abertamente ao dizer: "Vai, não peques mais."
No entanto, ele também oferece à mulher uma nova oportunidade para mudar sua vida. Essa abordagem ressalta um equilíbrio essencial entre justiça e misericórdia, que é central no ministério de Jesus. O perdão de Jesus não é um simples passar por cima do pecado, mas uma chamada à transformação. Ao perdoar a mulher, ele não nega a gravidade de suas ações, mas oferece uma chance de arrependimento e mudança. Esta atitude é um convite a todos para buscarem uma vida renovada em conformidade com os princípios de Deus. A história desafia os cristãos a reconsiderarem suas atitudes em relação ao julgamento dos outros. A famosa frase de Jesus, "Aquele que dentre vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar uma pedra", nos convoca a uma postura de humildade e autocrítica. Antes de apontarmos os erros alheios, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e reconhecer nossas imperfeições. A resposta de Jesus à mulher adúltera exemplifica a natureza do perdão de Deus. É imerecido e oferecido a todos, independentemente do passado. Isso nos ensina que ninguém está além da redenção e que todos têm a oportunidade de recomeçar. Este aspecto do perdão divino é fundamental para a vida cristã, incentivando os fiéis a viverem em uma constante busca por arrependimento e renovação. A história da mulher adúltera é mais do que uma lição sobre pecado e perdão. Ela é uma janela para o coração de Jesus e para a essência de seu ministério. Através dela, aprendemos sobre a importância da compaixão, da justiça temperada com misericórdia e da necessidade de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Jesus nos mostra que o caminho para a verdadeira vida passa pelo perdão e pela transformação, e nos chama a seguir seu exemplo de amor incondicional e graça abundante. Esta narrativa nos convida a repensar nossas atitudes e comportamentos, a cultivar uma vida de compaixão e justiça e a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, que sempre está disposto a perdoar e a restaurar. Através dela, somos encorajados a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mostrando graça e misericórdia aos outros, assim como temos recebido de Deus. Se gostou deste vídeo, salve e compartilhe com familiares e amigos. Se inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe. Amém.